Graça e paz, meus irmãos. Foi fraco. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nesse momento, aquiete seu coração, aquiete a sua alma, para nós estarmos diante da palavra de Deus. A palavra nos diz que essa palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então nós temos que atentar todo o nosso coração a essa palavra para que a nossa caminhada, chamada vida, seja guiada pelos princípios que vêm do Senhor para a nossa vida. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 4, último capítulo do livro. Ruth, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao versículo de número 22. Hoje nós vamos finalizar a exposição do livro de Ruth. Nós iniciamos há um tempo exposições intercaladas, onde um domingo eu prego no Antigo Testamento e no outro domingo eu prego no Novo. E no Antigo Testamento tem sido a exposição do livro de Ruth, e no Novo Testamento tem sido a exposição do livro de Filipenses. Filipenses está um pouquinho longe de terminar, que tem mais coisa para falar. Mas Ruth foi um pouco mais rápido, e nós vamos finalizar hoje. E aí eu vou escolher outro livro do Antigo Testamento para a gente meditar. Qual eu não sei ainda, Deus sabe. Mas vamos então, irmãos, nos atentar a esse momento. Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 22, eu estarei lendo. Os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmon, Salmon gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Existe uma forma de arte muito antiga e muito bela chamada de mosaico. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um mosaico. Diferentemente de uma pintura comum, que é realizada com um pincel, tintas e uma tela, diferentemente disso, o mosaico ele é construído com fragmentos, com pedaços, digamos assim. Esses fragmentos podem ser pedaços quebrados de vidro, de cerâmica ou até mesmo de pedra. O artista do mosaico ele recolhe esses pedaços que, a olho nu, na primeira vista, parecem ser apenas um lixo descartável que não serve mais para nada. E ao recolher esses pedaços, o artista vai encaixando os fragmentos, as peças, os pedaços, um a um, até formar uma imagem muito surpreendente, harmônica, cheia de beleza, cheia de sentido, um sentido esse que antes não podia ser visto. O mosaico ele é uma expressão artística muito bela, que é construída a partir de pedaços que antes pareciam inúteis. Semelhantemente, meus irmãos, nós podemos dizer que a redenção que Deus opera em nossas vidas, ela é muito parecida com um mosaico, porque Deus recolhe os cacos, digamos assim, os pedaços, os cacos da nossa história, as dores, as perdas, os erros, as tragédias, e após recolher tudo isso de ruim muitas vezes que já aconteceu, o Senhor
agindo com a sua maravilhosa graça, Ele transforma a nossa vida em algo muito mais belo, algo muito mais extraordinário do que nós poderíamos imaginar. Assim é a redenção de Deus sobre a nossa vida. Ele chega diante de nós, estamos lá em pedaços, Ele recolhe esses pedaços e reconstrói, refaz a nossa vida para algo tão belo que muitas vezes nós nunca imaginaríamos que poderíamos viver dessa forma. Quando nós chegamos ao capítulo final do livro de Ruth, é exatamente isso que nós podemos ver. Nós estamos agora diante do final dessa bela história de amor que se passa em um dos piores períodos de Israel, que foi o tempo dos juízes, onde cada pessoa agia segundo o seu próprio coração e não segundo a lei de Deus. Essa história, como nós vemos lá no capítulo 1, ela começou com fome, ela começou com morte, angústia e sofrimento, mas que logo depois começou a mudar de rumo. Nos primeiros versículos do capítulo 4, nós encontramos Boaz resolvendo todas as questões necessárias para que ele possa se casar com Ruth. E ele consegue resolver tudo, de maneira que agora as portas estão finalmente abertas para que ele se case e tenha filhos com Ruth. A partir disso, nós agora veremos como o Senhor trará redenção sobre essa família que estava sofrendo. Como o Senhor trará restauração sobre essa família que estava padecendo em tantas dores. Nós agora veremos um desfecho glorioso para Ruth e para a sua sogra Noemi. A história, meus irmãos, que começou com fome, morte, luto e amargura, essa história agora vai terminar com casamento, nascimento, alegria e uma promessa. Nesse momento nós iremos meditar justamente sobre esse tema, a bênção da redenção. A bênção da redenção. E como se manifesta, meus irmãos, essa bênção? Essa bênção, a bênção da redenção se manifesta em primeiro lugar, reconstruindo vidas quebradas. Essa bênção se manifesta reconstruindo vidas quebradas, algo que se encontra do versículo 13 ao versículo de número 15, se você olhar comigo. Após tanta espera, após tanta expectativa, essa história de amor finalmente se concretiza. Depois de tantas dificuldades que surgiram ao longo do caminho, Boaz finalmente se casa com Ruth. Ele a toma como esposa e os dois se tornam uma só carne. Como nos diz o capítulo 2 do livro de Gênesis, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É isso que está acontecendo com Boaz e Ruth. Esse casamento, então, é consumado, pois, como nos diz o versículo de número 13, Boaz coabitou com Ruth, ou seja, ele se deitou com ela. Ele a tomou como esposa após o seu casamento. E a maior bênção para essa família chega justamente agora. Embora eles estejam sendo extremamente abençoados com o casamento entre Ruth e Boaz, a maior bênção chega após essa união matrimonial. Veja, final do versículo 13. O texto diz: e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Ruth está grávida. Ruth agora está à espera da sua maior bênção. Ruth está à espera do filho tão sonhado e tão desejado por essa família. Infelizmente hoje, para muitas pessoas, uma situação como essa aqui relatada no texto bíblico, ela não é motivo de alegria. Hoje em dia, muitas pessoas, infelizmente, enxergam o casamento como algo que vai estragar a sua vida. Segundo alguns dados do IBGE, de 2022 para 2023, o número de casamentos realizados no Brasil caiu cerca de 3%. Ao mesmo tempo, de 2022 para 2023, o número de divórcios aumentou cerca de quase 5%. Ou seja, as pessoas estão se casando menos e se divorciando muito mais.
O casamento ele tem sido enxergado como algo ruim. Além disso, os filhos eles não são mais considerados como bênção de Deus. Você já parou para observar? Os filhos são considerados por muitos hoje como uma maldição, um peso, um atraso. Nesses últimos 5 anos, o número de abortos tem crescido exponencialmente. E agora a moda é o bebê reborn. Você já viu? Que agora a moda é o bebê reborn? Muitas mulheres não querem ter filhos, mas elas querem ter um bebê reborn, que é uma boneca hiperrealista, que se parece com um bebê de verdade, e que muitas mulheres têm tratado esses bonecos como se fossem bebês de verdade, fazendo o teste do pezinho, certidão de nascimento, cartão de vacinação e até um parto do boneco eles fazem, se você desejar. Muitas pessoas não querem ter filho, porque é caro, dizem eles. Olha, ter filho é muito caro, mas elas estão dispostas a pagar até quase 10 mil reais em uma boneca que se parece com uma criança de verdade. Mas o filho de Ruth, ele era real. O filho de Ruth não era uma boneca. O filho de Ruth era motivo de alegria. E essa criança é vista como uma herança do Senhor. No versículo 14, as mulheres de Belém, que antes tinham visto Noemi retornar para casa triste e sem esperança, essas mulheres que antes haviam constatado a tragédia na família de Noemi, elas agora olham para ela e dizem: Noemi, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele não se esqueceu de você. Hoje esse Deus glorioso, poderoso, majestoso, esse Deus hoje está te abençoando com um neto, e esse neto será o teu resgatador. Daí você pode perguntar: ué, mas o resgatador não era Boaz? Não foi Boaz que se casou com Ruth para resgatar a família? Sim, foi Boaz quem resgatou essa família ao se casar com Ruth. Mas esse resgate seria consumado, completado, através do filho que estava nascendo. Por quê? Porque é ele quem daria continuidade ao nome da família. Não seria Boaz, mas seria esse filho. É esse filho quem herdaria e administraria as terras da família. É ele quem acabaria cuidando não só da sua mãe Ruth, mas ele também seria um cuidador da sua avó Noemi. É por isso que esse menino está sendo chamado de resgatador, porque através dele essa família seria reconstruída. Através dessa criança, essa família viveria um novo tempo, novas gerações surgiriam por causa desse menino. A bênção que os anciãos de Israel desejaram para Boaz no versículo 11 desse capítulo, essa bênção agora está sendo desejada para o filho de Ruth, como nos diz o final do versículo 14. As mulheres dizem que o nome desse menino ganhe fama em toda a terra de Israel, a fama de um filho que trouxe esperança para essa família. E aqui existe um aspecto muito interessante, porque sim, o casamento é entre Ruth e Boaz, o filho é de Ruth, mas esses versículos finais do livro parecem estar dando um foco especial a Noemi. O casamento é de Ruth e Boaz, o filho é de Ruth, mas o foco aqui, perceba, é em Noemi. Sabe por quê? Porque no primeiro capítulo desse livro, do livro de Ruth, nós vemos Noemi retornando para Belém, amargurada por ter perdido o seu marido e os seus 2 filhos. Nós vemos Noemi retornando para Belém de mãos vazias, enfrentando a pobreza, enfrentando a escassez material. Nós vemos Noemi retornando para Belém, olhando para Deus como se ele fosse o seu inimigo. Ela olha para Deus e diz: Deus se esqueceu de mim, Deus me amaldiçoou, Deus está pesando a sua mão sobre a minha vida, Ele se esqueceu de mim. Ela olha para Deus não como seu consolador, mas como seu algoz. E isso aqui, irmãos, é muito especial, porque o livro de Ruth, ele começa com as perdas e as derrotas de Noemi. Mas esse mesmo livro termina com as bênçãos e as vitórias que essa mulher está recebendo. Essa história começa com a morte de 3 homens, o marido e os filhos de Noemi. Mas ela termina com o nascimento de um filho tão querido e tão esperado. No versículo 15,
Essas mulheres então deixam ainda mais claro o que é que esse filho representa para Noemi. Veja, ele seria o restaurador da vida dessa mulher. A vida dessa mulher que antes estava quebrada, estilhaçada por causa do pecado e dos sofrimentos que vieram como consequência, essa vida agora seria reconstruída a partir do nascimento desse menino. À medida que esse filho crescesse, ele traria consolo, cuidado e conforto para Noemi, enquanto ela estivesse envelhecendo. E por quê? Por quê? Final do versículo 15, veja, o texto diz: pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Lembre-se que na antiguidade, o número 7 era considerado como o número da perfeição. Então nós podemos pensar que 7 filhos seriam como o número perfeito de filhos. Uma grande bênção, a família perfeita com 7 filhos. Em outras palavras, essas mulheres estão dizendo: Noemi, sua nora Ruth, essa nora que te ama tanto, que muitas vezes não acontece hoje em dia, às vezes é o contrário, né? A nora não gosta muito da sogra. Mas o texto está dizendo: essa nora que te ama tanto, essa nora que abandonou tudo para estar ao seu lado, essa nora que se sacrificou para te ajudar, uma mulher virtuosa, uma mulher dedicada, essa nora querida, ela está te dando um neto. Mas Noemi, ter Ruth como nora é a maior bênção que você pode ter. Ter Ruth como nora é uma bênção maior do que ter 7 filhos. Meus irmãos, Noemi estava experimentando de uma redenção. Noemi estava experimentando de uma restauração, de uma reconstrução da sua vida, que antes estava em pedaços. Ela havia sofrido, chorado e se angustiado por causa das consequências dos pecados que o seu marido cometeu ao se distanciar de Deus, ao se distanciar da terra de Israel. Meus irmãos, ela estava colhendo as consequências, estava chorando, estava sofrendo, mas agora Deus estava mudando a sua história. Agora Deus estava agindo graciosamente e estava reestruturando a sua família. O nascimento desse menino trouxe para Noemi uma esperança concreta, plena e real. Semelhantemente, meus irmãos, assim como Noemi estava recebendo esperança por causa dessa criança, assim como Noemi estava sendo redimida, restaurada, assim como ela estava tendo a sua família reconstruída, semelhantemente, a nossa esperança também se encontra em um menino que nasceu na cidade de Belém. A nossa esperança também se encontra em uma criança que nasceu nessa mesma cidade. A nossa esperança também se encontra em alguém que nasceu entre os homens. E hoje, meus irmãos, esse alguém, ele não é mais um menino. Hoje ele é o Deus homem Cristo Jesus. É nele que se encontra a nossa esperança. Ele que nasceu também em Belém, ele que nasceu entre os homens, ele não é mais um menino, ele é o Deus homem, o Deus conosco. Meus irmãos, Jesus é a solução para famílias quebradas. Jesus é a solução para corações amargurados. Nós somos pecadores, pecadores perdidos. Nós precisamos de salvação, nós precisamos de redenção, e só Jesus Cristo pode mudar a nossa história. Só Jesus Cristo pode reconstruir a nossa vida, assim como esse menino estava reconstruindo a família de Noemi. Esse Jesus é o Deus forte, esse Jesus é o príncipe da paz, esse Jesus é o rei da glória. Jesus nos restaura, Jesus nos reanima, Jesus nos consola. Meus irmãos, em Cristo nós encontramos a oportunidade perfeita de recomeçar a nossa vida com uma viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos refletindo sobre a bênção da redenção. Nós acabamos de ver que essa bênção se manifesta, em primeiro lugar, reconstruindo vidas quebradas. E, em segundo lugar, essa redenção, essa bênção se manifesta agindo através de um plano maior, que se encontra aqui do versículo 16 até o versículo de número 22.
Nós podemos dizer que o versículo 16, ele encerra a história de Noemi. E aqui se completa a redenção dessa mulher. No início dessa história, Noemi perdeu seu marido e os seus 2 filhos, como você bem lembra. E com a perda desses entes queridos, ela também perdeu a sua esperança. Mas agora, tudo mudou. A sua vida foi restaurada, a esperança foi restabelecida. E é por isso que, como diz o texto, ela toma o seu neto, o coloca no colo, a palavra regaço aqui significa colo, ela o coloca no colo e começa a cuidar dele. Muito provavelmente, Noemi era uma avó babona. Assim como acontece com a maioria dos avós, certo? Todo mundo babão ali pelo neto. Minha mãe, ela nunca foi muito babona não, mas eu tenho certeza que um dia que eu chegar com um neto para ela, só Deus na causa. Provavelmente Noemi também era uma avó babona, mas o cuidado que ela passa a demonstrar pelo seu neto tem uma profundidade ainda maior, porque Noemi está enxergando nele o cuidado de Deus. Ela está cuidando do seu neto na certeza de que ele é um cuidado de Deus sobre ela. Ela está vendo que o socorro de Deus para a sua vida está se manifestando através do seu neto. É o que diz o Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E ele está se manifestando através desse menino. Muito mais do que um descendente, essa mulher recuperou a vontade de viver. Essa mulher recuperou a sua alegria. O sorriso está retornando para o seu rosto, porque através desse neto, o Senhor está demonstrando a sua bondade e a sua misericórdia para com essa família. O versículo 17 nos relata então que as vizinhas de Noemi deram nome ao menino. Mas por quê? Isso não seria responsabilidade de Ruth e Boaz, por serem os pais da criança? Ou então da própria Noemi, que era a avó do menino? Nós não sabemos ao certo o porquê disso ter acontecido. Existe a possibilidade de que as pessoas próximas da família, os amigos próximos, poderiam, dependendo do caso, poderiam ter a permissão de dar o nome à criança que acabara de nascer. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Mas perceba que essas vizinhas não dão qualquer nome aleatório para esse menino. Lembre-se que nesse tempo não existia nem Enzo, nem Lorena. Os nomes eles tinham significados específicos para cada pessoa. Perceba que primeiro elas dizem: a Noemi nasceu um filho. O filho não era de Ruth? Sim, mas é como se ele fosse de Noemi, porque ele substitui a dor dela pela alegria. Esse menino é o descendente que veio para assumir o lugar dos 2 filhos que ela havia perdido quando eles morreram. Por causa disso, as vizinhas então nomeiam o menino de Obed. E esse nome pode significar 2 coisas: servo e adorador. Obed significa servo e adorador. Esse nome, ele mostra a esperança que o menino representa para essa família. Ele seria servo de Noemi, sabia disso? Ele seria servo dela, estaria cuidando dela, e através dele, o nome de Deus seria glorificado. Através dele, o nome de Deus seria exaltado nessa família. E aqui entra um ponto extremamente crucial em toda essa história. Chega num ponto aqui extraordinário, sabe por quê? Do final do versículo 17 até o versículo 22, nós encontramos informações muito importantes. O livro de Ruth, ele termina com uma genealogia. Normalmente, as pessoas não gostam de ler as genealogias que aparecem na Bíblia. Às vezes a pessoa está lá lendo o texto, está dizendo: oh Deus, glória a Deus, coisa boa. E aí quando chega na genealogia, ela diz misericórdia. Aí pula a genealogia e vai ler outra coisa. Mas está errado, viu? Você tem que ler a Bíblia toda. Porque quando você está comendo um prato de cuscuz com guisado, você não vai tirar o guisado do prato e vai comer só o cuscuz, vai? Então da mesma forma você tem que ler a Bíblia toda, meu irmão. Inclusive as genealogias. Essa porção do texto aqui, ela é muito preciosa. Porque perceba que o versículo 17 nos diz que Obed é o pai de Jessé e Jessé é o pai de Davi. Ou seja,
Obed veio a se tornar o avô de Davi, o rei mais importante que Israel já teve. Isso significa dizer que Ruth e Noemi passaram a fazer parte da linhagem do rei Davi. Só que algo ainda mais extraordinário do que isso está aqui. Veja, lembra quem também nasceu da linhagem de Davi? Lembra quem também era da tribo de Judá? Especificamente dos descendentes de Davi, você lembra quem era? Jesus Cristo, meus irmãos, veio dessa mesma descendência. Jesus Cristo, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Veja como Deus estava agindo nessa história através de um plano muito maior do que Noemi poderia imaginar. E não há nada de sobrenatural no livro de Ruth, se você parar para observar. Não há nada de sobrenatural. Aqui você não vai encontrar um mar se abrindo, anjos aparecendo ou pessoas sendo ressuscitadas. É apenas uma história de uma família comum, uma família ordinária. Só que Deus, agindo ordinariamente, dessa forma ele estava realizando coisas extraordinárias, algo que Noemi jamais poderia imaginar. Mas pense comigo, se não tivesse ocorrido a fome em Belém, Noemi e sua família não teriam ido para Moabe. E sem a mudança para Moabe, Ruth não teria sido atraída pelo Deus de Israel. E sem Ruth não haveria o casamento com Boaz. E sem esse casamento não haveria o nascimento de Obed. E consequentemente não haveria o nascimento do rei Davi. Notou? Todos esses acontecimentos, eles eram necessários para que muitos e muitos anos depois, o menino Jesus estivesse nascendo na cidade de Belém. Mesmo nos momentos de sofrimento que Noemi enfrentou, Deus permaneceu no controle de todas as coisas. Mesmo no meio das angústias e das tribulações, Deus estava realizando os seus planos soberanos. E existe outra coisa bem interessante nessa genealogia. Você acha que a genealogia não serve de nada? Serve sim, viu? Existe outra coisa bem interessante. Porque existe um paralelo entre a genealogia que aparece nesse momento aqui do capítulo 4 de Ruth e o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, você encontra uma genealogia, que é a genealogia de Jesus. E existe um paralelo entre aquela genealogia e essa aqui. Lá em Mateus, no capítulo 1, você não precisa abrir, mas lá em Mateus tem uma parte da genealogia que diz assim: Judá, um dos filhos de Jacó, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Um pouco mais na frente, nessa genealogia de Mateus, tem outra parte que diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Mateus, na genealogia de Jesus, ele faz questão de citar 3 mulheres, se você observou: Tamar, Raabe e Ruth. Tamar foi uma cananeia, ela não era israelita. Tamar foi uma cananeia que enganou o seu sogro Judá para se deitar com ele e ter filhos. Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó que se deitava com homens em troca de dinheiro. E foi Raabe que foi a mãe de Boaz, o marido de Ruth. E Ruth era uma moabita que adorava falsos deuses. 3 mulheres estrangeiras, 3 mulheres com um passado muito complicado, mas que fazem parte da genealogia de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque elas foram redimidas pela graça do Senhor. Esse, meus irmãos, era o plano maior que Deus estava operando na vida de Ruth e Noemi. O maior plano de Deus para a vida dos pecadores é proporcionar redenção para eles através de Cristo Jesus. Jesus não veio para salvar pessoas perfeitas. O Evangelho
não fala de pessoas perfeitas. O Evangelho fala de pessoas imundas e quebradas que foram resgatadas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tamar, Raabe e Ruth foram alcançadas por esse Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Meus irmãos, Deus, Ele tem planos maiores para a nossa vida. No meio do sofrimento, Deus está agindo. No meio das lágrimas, Deus está se movimentando. No meio da tempestade, Deus está no nosso barco. Os seus planos, eles são maiores que os nossos. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus é aquele que muda os rumos da nossa história, transformando o choro em alegria. Só que o maior plano de Deus para nós não é que nós sejamos ricos, bem de vida, ou que tenhamos uma família grande, uma saúde plena. O maior plano de Deus para nós é nos salvar em Cristo Jesus. Não importa se o nosso passado é sombrio, não importa se o nosso passado é cheio de pecado, porque Jesus é a luz do mundo, meus irmãos. Nele nós recebemos uma nova vida. Em Cristo Jesus tudo se faz novo. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. O melhor de Deus para nós não se encontra no dinheiro, nesse mundo ou nos bens materiais. O melhor de Deus para nós é a salvação em Cristo Jesus. Deus estava agindo soberanamente na vida dessas mulheres. Deus estava agindo de uma maneira extraordinária, de forma que elas fizeram parte da descendência de Jesus Cristo, a descendência do Messias, o Salvador da humanidade, a porta da salvação. E Deus também age assim na nossa vida, porque o maior plano dele para nós não é uma família grande. O maior plano dele para nós é nos levar para os seus braços, para que nós estejamos toda uma eternidade nas mãos, nos braços daquele que nos salvou mediante o agir da sua graça. Mas então, meus irmãos, o que é que esse texto nos ensina? O que é que nós podemos aprender? O livro de Ruth é extraordinário, ele acabou de terminar. Terminou aqui na pregação, mas você deve ler ele em casa até que Jesus venha. Mas então o que é que nós podemos trazer como as últimas lições desse livro para a nossa vida? Ao longo dessa exposição nós vimos tantas coisas, mas o que é que nós podemos trazer agora dessa porção final para o nosso coração? Talvez, Deus é quem sabe, mas talvez você esteja aqui hoje com a vida completamente quebrada. Talvez a sua família esteja quebrada, cheia de conflitos, cheia de intrigas, talvez. Talvez a sua saúde esteja quebrada por causa de alguma enfermidade física que está atormentando você. Talvez a sua vida espiritual esteja quebrada, onde você não se anima mais com as coisas de Deus, onde você não tem mais ânimo, não tem mais vigor com as coisas da igreja. Talvez você esteja desanimado com a sua vida por causa dos problemas, por causa das tribulações, das angústias que você tem enfrentado. Talvez você esteja assim, ou completamente ou parcialmente quebrado por causa do peso que essa vida tem colocado sobre as suas costas. Mas saiba de uma coisa muito importante, meu irmão. Deus, Ele é especialista em reconstruir vidas que estão quebradas. Deus pode sarar as feridas do seu coração. Deus pode trazer paz para dentro da sua casa. Deus pode enxugar as lágrimas que estão caindo dos seus olhos. Se Ele quiser, se for da sua vontade, Ele pode curar qualquer doença que você esteja enfrentando, se for da vontade dEle. Deus pode dar um sentido para a sua vida. Mas, meus irmãos, isso só é possível através de Jesus Cristo. É somente através dele. O que você precisa não se encontra em livros de autoajuda. O que você precisa não se encontra no dinheiro que você pode acumular nessa terra. O que você precisa não se encontra na sua família. O que você realmente necessita não se encontra no seu emprego,
nos seus bens materiais. O que você precisa, meu irmão, se encontra somente em Jesus, porque é dele que todos nós precisamos. Todos nós temos uma necessidade natural de algo para preencher o vazio do nosso coração, e as pessoas desse mundo não podem preencher esse vazio. Somente Cristo pode preencher-nos. Somente Cristo pode trazer sentido para a nossa vida. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Em Jesus, meus irmãos, nós temos a alegria verdadeira, uma alegria que esse mundo não pode nos dar. Em Jesus nós somos consolados diante das tribulações dessa vida, porque Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Em Jesus nós temos esperança diante dos dias mais sombrios e mais difíceis da nossa vida. Só em Jesus a nossa alma pode descansar e desfrutar de uma paz genuína. Você quer encontrar sentido para a sua vida? Se entregue completamente nas mãos de Cristo, porque Ele reconstrói vidas que estão quebradas. Lembre-se que Deus, Ele tem um plano maior na sua vida. Às vezes nós nos perguntamos o porquê de Deus permitir tanto sofrimento em nossa vida. Às vezes nós questionamos a Deus por causa disso. Por que tantas lutas, Deus? Por que eu tenho que derramar tantas lágrimas? Por que eu tenho que sentir tantas dores? Por que, Deus? Que eu estou sofrendo tanto? Na minha saúde, dentro da minha casa? Por que, Senhor? E às vezes, meus irmãos, Deus não vai explicar. Às vezes Ele vai dar uma resposta para você em oração. Às vezes Ele vai deixar claro para você o porquê das coisas, mas às vezes Ele não vai dizer. Às vezes nós não vamos descobrir o propósito dos nossos sofrimentos, mas certamente existe um propósito para tudo que acontece conosco, mesmo que nós não entendamos o porquê. Por isso, mesmo que você não entenda o porquê de certos problemas, deposite a sua confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que está fazendo. Esse Deus está cuidando de você, meus irmãos. E quando nós andamos com Deus, o significado da nossa vida, ele é muito maior do que nós pensamos. Quando nós andamos com Deus, nós não precisamos entender tudo, nós precisamos apenas descansar e confiar. É como diz a palavra: espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O nosso Cristo foi aquele que prometeu estar conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a nossa vida só tem sentido se nós andamos com Jesus. Você pode desfrutar do consolo, do descanso, da paz que Deus pode te dar, mas somente se você estiver com Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas amar a Deus significa entregar sua vida a Jesus. Não importa se você já fez muita besteira na sua vida, não importa se você já cometeu tantos e tantos erros diante do Senhor, não importa se você tem muitos pecados. Sabe por quê? Porque Jesus veio para salvar pecadores como nós. Por isso, meus irmãos, não importa o quanto de erros eu já cometi. Muitas vezes nós pensamos: mas eu já pequei tanto, eu já falhei tanto, Deus não vai me aceitar, Deus não vai me perdoar, eu não tenho uma nova chance, eu já falhei tanto. Creia em Jesus. Creia em Jesus e se arrependa, e você será recebido nos braços de Deus. Meus irmãos, nós não somos aceitos por Deus porque nós somos bons, porque fazemos coisas, porque somos talentosos, porque trabalhamos para Deus, porque cantamos, porque pregamos, porque oramos, porque damos o dízimo. Não, não é por isso que Deus nos aceita. Deus nos aceita se nós cremos em Jesus. A salvação é para todo aquele que crê. E se você crê, você está perdoado. Se você crê, você será justificado. Se você crê, você será adotado como filho de Deus. Lembre-se de uma coisa: não há ninguém que esteja tão sujo
que não possa ser perdoado diante da graça de Deus. Não há ninguém que esteja tão imundo pela lama do pecado que não possa se tornar mais alvo do que a neve, sendo lavado e remido no sangue de Jesus. Se você quer recomeçar a sua vida, se você quer ter um recomeço, um restart na sua história, você precisa pôr o seu coração na cruz de Cristo. Porque, meus irmãos, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida para todo aquele que deposita fé e confiança no seu precioso nome. Jesus é o único que pode nos reconstruir. Da mesma forma que um mosaico, ele surge a partir de pedaços, de peças que não valem nada, peças que não têm beleza nenhuma. Da mesma forma que assim é feito o mosaico, Deus pode refazer a nossa história com os cacos das nossas angústias. Deus pode refazer a nossa história com os pedaços quebrados da nossa vida pecaminosa. Creia, meus irmãos, creiam, e os cacos da sua vida podem se tornar em um lindo mosaico da redenção que só Jesus Cristo pode fazer. Amém?